Ontem teve episódios dantescos ali também de... é, não é nem subordinação, de desobediência e crimes continuados contra o sistema judiciário e também ataques ao presidente Lula e ao Moraes num nível baixíssimo. Eu vou colocar alguns deles e eu queria depois o seu comentário sobre essa estratégia deles, porque é algo realmente espantoso. Aqui é o Flávio Bolsonaro colocando o pai numa participação nas manifestações. Isso repetiu em São Ilegal, Paulo. não poderia fazê-lo, né? Mas ele sabe que o pai dele não será preso nesse momento. Perfeito. Porque se formou esse mini zeitgeist que eu falei, uma espécie assim de imaginário que do estica-corda. Eles sabem disso, por isso que eles arriscam desse modo. Deixa eu colocar aqui. Bandeiras dos Estados Unidos. Entre os políticos que discursaram estava o governador Cláudio Castro, do PL, e o senador Flávio Bolsonaro, do mesmo partido. Flávio telefonou para o pai de cima do carro de som. O ex-presidente cumpre medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica, e está proibido de sair de casa no fim de semana. Flávio publicou o vídeo numa rede social. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. E depois apagou. Depois o Flávio apagou. Teve ainda o Nicolas atacando o ministro Alexandre de Moraes, e em termos também inadmissíveis em qualquer ambiente civilizado, mas eles querem a barbárie. Para que Alexandre de Moraes esteja atrás das grades. Alexandre, você deve estar vendo isso aqui, porque não dá para ignorar. Eu tenho um recado para poder te dar, ministro. Você, sem a toga, não sobra nada. Presidente Hugo Mota, chegou a hora de dividir os meninos dos homens. Não brinque com a vida das pessoas presas injustamente e com penas proporcionais como um jogo político. E eu digo mais, eu não estou pedindo nem para você aprovar, porque você não tem esse poder. Nós só estamos pedindo paute a anistia, o resto nós vamos fazer. Tinha até uma trilha sonora, que é o que eles usam em esses cultos evangélicos também, estavam sendo usados naquele momento ao vivo. E, finalmente, tem a Michelle chamando o Lula de cachaceiro, enquanto o pessoal o chamava de ladrão também. Essa conta chegou, vocês sabem muito bem que o projeto, enquanto novo presidente, era tornar a nossa nação comunista, só que ele falou. Eu não tenho vergonha de ser chamado de seres comunistas. Cachaceiro sem vergonha. Cachaceiro sem vergonha. Hoje eu ouvi o Edinho no UOL e o Edinho acha que não é o caso de processar a Michelle Bolsonaro, porque é fazer exatamente o jogo deles, aquele papo furado de quem, na verdade, não quer fazer nada mesmo. O Edinho é o novo presidente do PT. Lênin, como diria um falecido jornalista, a quem apelar, meu caro? Ao bispo, mas não ao Macedo. E nem ao pastor Silas. Né? Nessas coisas tem que usar o que tem, usar o judiciário. Querem ver? Porque quando você não usa, isso custa caro. Flávio Bolsonaro é um produto da inércia do judiciário e do MP, certo? Uhum. No momento oportuno, não agiram e deu nisso. Hoje o judiciário paga o preço e as ofensas, tudo paga o preço por não ter agido. Assim por diante. Nicolas, com todas as coisas que se sabe sobre ele, etc., nunca ninguém fez, ninguém pegou, ninguém faz e deixa ele correr solto. O resultado está aí também. Não façam nada com as pessoas que agridem.
você vai sentir na carne logo depois o resultado da omissão. Pode escrever. Você tem falado desse mini zeitgeist e o que nós estamos vivendo hoje, né, desse looping. Perdemos o timing, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se o Moraes mandar prender agora, isso, e aí? Ninguém sabe o que fazer. Nós estamos agora na quadratura do círculo. Perfeito. É aquilo que nunca se sabe, nunca se soube calcular até hoje. É a quadratura do círculo. Aliás, em Portugal tem um programa de televisão sobre política chamado A Quadratura do Círculo. Está muito brincando. Interessante. Mesmo? Muito interessante. Quadratura do círculo é uma expressão que está no livro do Aristófanes, As Aves, que tinha lá 2 cidadãos que queriam sair da muvuca da cidade e construir uma cidade nas nuvens. Quando eles anunciaram que queriam construir uma cidade das nuvens, apareceram um monte de gente vendendo ilusões. E um dos caras, que era o Melon, Melon é um vendedor que ofereceu a quadratura do círculo para ele, né? Então, hoje nós estamos na quadratura do círculo. É um cálculo que os matemáticos tentaram fazer e nunca conseguiram. Olha que todos os grandes matemáticos tentaram fazer isso e não conseguiram. Nós estamos num looping e não conseguimos saber o que fazer, porque você tem, de um lado, você tem esses ataques, do outro lado, você tem as respostas. Dependendo da resposta que você tem, você pode perder estrategicamente, porque, inclusive, fazendo o que o atacante quer. E, ao mesmo tempo, você cai num problema do dilema ou do paradoxo Tostines, né? Se você não faz, você não faz porque pode dar errado, ou pode dar errado porque você não faz. A gente não sabe o que fazer, porque se você faz, dá o troco, a resposta pode ser o que o adversário quer. Mas se você não faz, exatamente o adversário diz, eu ganhei. Isso é fantástico, uma coisa que você tem uma equação sem resultado. Por isso que eu chamo isso de quadratura do círculo. Não há resposta a ser dada. Não. Eu não tenho a resposta e o sistema não tem. Se você perguntar hoje para o ministro Supremo o que fazer com as ofensas, tudo, ele não vai saber. O Procurador-Geral da República, por exemplo, ele tem uma outra dificuldade, né, que é o próprio Ministério Público. O Ministério Público, por si, já é um problema na República, no sentido de ser conservador, deixou as coisas acontecerem. Não esqueçamos aí que o grande inquérito, isso é por culpa da Raquel Dodge, que naquele momento não defendeu o Supremo. Tudo isso são acúmulos das coisas que não foram feitas. A procuradora no Rio não recorreu do caso Flávio Bolsonaro, os resultados estão aí. Talvez o procurador-geral já tivesse que ter pedido a prisão do Eduardo Bolsonaro. Percebe como é difícil? Eu entendo o procurador-geral da navalha sobre o qual ele pisa cotidianamente. Agora, tudo isso é uma construção do bolsonarismo. Então, se você me perguntar, o bolsonarismo está avançando por jardas. O bolsonarismo joga futebol americano. É que nem os times do Filipão. Pode não ganhar de ninguém, mas eles vão avançando por jardas. Às vezes até ganha um campeonato. No Grêmio ele até foi bem, mas cada vez ficou mais retranqueiro. E joga por jardas. Então vai toda aquela gente que se empurra e ganhar o meio metro. Vai toda aquela gente que se empurra e ganhar no meio metro. De repente eles estão aptos a fazer um touchdown. A nossa dúvida aí é saber se eles
vão chegar ao ponto de fazer o touchdown, né? Não sei. Assim, se você me perguntar, sinceramente, eu vou ser muito sincero, eu não tenho nenhuma resposta clara e convincente para mim mesmo sobre tudo isso que está aí. Eu lamento profundamente, mas eu não sei. Que triste, porque você é um operador do direito e deveria ser, enfim, isso aqui é crime e a punição é essa aqui, mas a gente perdeu... O maior exemplo, Kiko, Pedro, é a transgressão que o Bolsonaro fez ao receber o telefonema do filho e o filho retransmitiu. Sim. Bom, mas o que vai fazer com isso? Ele transgrediu, portanto, deveria ser recolhido. Vai ser não, porque você sabe que não pode nesse momento. É disso que eu estou falando. Essa é a quadratura do círculo em que o sistema está. Esse é o paradoxo que ele está. Se ele faz, ele pode estar atendendo a estratégia, e se ele não faz, o estrategista diz, eu ganhei. E atinge o resultado. E atingiu o resultado porque você não agiu. Isso, se você desenhar isso, é um círculo vicioso. Veja a dificuldade. Não sei se os nossos telenautas compreendem ou pensam que eles pensam sobre isso, mas é disso que se trata. É visivelmente um círculo vicioso, né? É a cobra aquela que come o seu próprio rabo. Né? Ouroboro, né? Que chama em grego, né? Isto.